Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Que alegria, hein? Que alegria te ter aqui no podcast Uma Mais. Onde mora a ternura, onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura a dura pedra da mágoa. Eu tenho o tempo do mundo, eu tenho o mundo afora. Fred Martins, Tempo Afora, eu sei que tu gosta muito. Converso hoje com o professor, doutor Jorge Zesvain. Na verdade, eu tenho aqui psicólogo, psicanalista, especialista em psicanálise com crianças e adolescentes, mestre em Psicologia e Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutor em Psicologia pela URGS, estagiário de pós-doutorado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professor de Psicologia da La Salle e pesquisador das áreas de psicanálise, psicologia do desenvolvimento e saúde coletiva. Putz! Muito bem. Muita coisa aí, hein? Agradeço o convite, né, para essa conversa. Acho que é bem bom quando a gente pode conversar sobre psicologia, enfim, psicanálise, arte, de uma forma leve, né, e transparente também com as pessoas que não são da área, né? Acho que isso é fundamental. Ah, sim, poder reservar esse espaço de troca, né? De poder ir viabilizando o entendimento do que é essa coisa toda, né? Me fala um pouquinho sobre a tua trajetória. Na minha trajetória, bom, acho que a primeira coisa, né, é que eu sou montenegrino. Né? Acho que isso é uma questão importante, assim. E esses dias eu fui dar uma palestra e falar da minha trajetória, e a primeira coisa que eu lembrei para falar sobre, até para contar de algumas escolhas, enfim, né, foi a minha escola de educação infantil, aqui em Montenegro, né, que era, né, na Fundarte, né, que era a escolinha, eu não me lembro exatamente o nome, né, escola de educação infantil, não me lembro o nome exatamente, mas a Fundarte tinha uma escola, né, uma pré-escola, né, que eram 3 anos, em que era um projeto que, se acontecesse hoje, né, mais de 20 anos, bem mais de 20 anos depois, né, quase 30 anos depois, seria algo muito inovador. Né, então, foi uma experiência assim, muito importante nesses primeiros anos de vida meus, né, do envolvimento com a arte. Porque os professores da educação infantil eram professores de arte também. Então, desde muito cedo, né, a forma como eu fui aprendendo coisas, como eu vejo isso, né, coisas, como eu ia me apropriando de coisas do mundo, né, que é esse processo que acontece nesse início da vida, era atravessado pela questão da arte. E isso é algo que eu carrego até hoje, né, essa relação com a arte, com a música, sobretudo, né. E bom, pulando aí uns 10 anos, mais de 10 anos depois, tem aquele momento da adolescência que a gente faz algumas escolhas, né, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso. E eu tinha o privilégio de fazer isso, de pensar no depois, no ensino superior. Né? É uma posição de privilégio que eu pude, né, pensar sobre isso. E ali, bom, né, estava decidir entre a arte e a psicologia. Psicologia muito por essa curiosidade das questões humanas, das questões culturais e do que eu pensava que era psicologia na época. Né? Depois a gente vai descobrindo também que não é nada disso. Ou mais ou menos, né? Algumas coisas até são.
E dentro da universidade, então, de psicologia, eu fui descobrindo várias coisas ali, né? A relação da psicologia com a saúde coletiva, né? Que foi a minha trajetória de pesquisa começa ali, né? No meu segundo ano da universidade, quando eu fui fazer uma coisa chamada iniciação científica, que é entrar num grupo de pesquisa e começar, né, a participar de um projeto de pesquisa, que é o jeito que se faz ciência, né? Que são grupos de pesquisa que têm projetos e eles desenvolvem estudos, né? E eu entrei num projeto da área de saúde coletiva. E por lá eu circulei na saúde coletiva, na psicologia, nas ciências sociais, né? Eu tentei explorar o máximo que eu pude dos meus interesses ali dentro e pude fazer isso, né? Então foi muito proveitoso nesse sentido. Depois disso, e claro, durante toda a minha graduação em psicologia, eu tinha esse interesse pela psicanálise, né? Mas não só a psicanálise do âmbito clínico estrito. O que isso quer dizer? Vai, tu Né? queres um café, um vinho? Eu quero um café. Café. O que isso quer dizer? Né? Que quando a gente fala hoje, né, em psicanálise, por exemplo, o que a gente imagina? Né? Assim, para alguém que não é da área, né? Ou até muitos que são também. O que a gente imagina? Né? É uma salinha fechada, com 2 poltronas, ou uma poltrona e um divã, que é aquele sofazinho, né? E que ali tem um tratamento acontecendo. Né? E, bom, sim, as bases da psicanálise estão ali, né? Ela foi inventada neste formato. Mas o que passou a me interessar? Como poder dialogar, né, esse conhecimento que foi criado, foi construído no âmbito clínico para pensar algo mais amplo. Para pensar, por exemplo, políticas públicas, para pensar, por exemplo, em que outras áreas do conhecimento a gente consegue dialogar, né, com esse conhecimento da psicanálise, da psicologia. E aí eu fui fazer o meu mestrado na UFUXPA, né, que é a Ciência da Saúde de Porto Alegre, Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, onde eu fui trabalhar então com essa questão desse diálogo, né, entre psicanálise e a saúde coletiva. Sim. Né? E aí, bom, o meu doutorado também, né, em alguma medida, né, tem a ver com essa questão da saúde, desenvolvimento infantil, dos profissionais, né, que eu fiz também em Montenegro, né, vinculado aqui a Montenegro, e posteriormente, no pós-doutorado, agora eu sigo também pensando esse diálogo da saúde mental com a saúde coletiva. Né? Mas, bom, esse aspecto ele é importante, né? Justamente para que o conhecimento que é feito dentro da universidade não fique estrito na universidade, né? Que ele possa se fazer também útil, né? Possa se fazer presente, né? Também na sociedade de um modo geral. Se a gente pega, por exemplo, a própria história das ciências, né? A ciência, enquanto um campo de conhecimento, surge mais ou menos no século XVIII. Assim, por que eu estou chamando de campo de conhecimento? Não é um campo, né? É uma forma de produzir conhecimento. Mas é uma forma de produzir conhecimento que foi criado, né? Ele foi sistematizado no século XVIII. Né? Um dos, digamos assim, representantes desse início, né, da história das ciências, né, é o Francis Bacon, que vai dizer o quê? Que a ciência serve para que a gente entenda a natureza e melhore a sociedade. Esse é o objetivo da ciência. Entender as coisas e melhorar a vida na Terra, ele diz. Né? Melhorar a vida na Terra. A ciência não é a primeira sistematização do conhecimento, não é a primeira invenção. Né? Existe, sempre, acho que isso é importante. sempre existiu. Né? Por exemplo, né, no Egito Antigo ou até comunidades xamânicas, a forma de compreender o mundo, né, é totalmente atravessada por questões espirituais, por exemplo. Então, e não deixa de ser uma sistematização. Então, né, mas baseado na forma de ver o mundo. Né? E essa forma de ver o mundo a gente vai chamar de cosmogonia, né? Que é a forma de entender o mundo. A forma que a gente entende o mundo é que vai nos dar as bases para como que a gente vai fazer para sistematizar o nosso conhecimento e descobrir coisas novas.
Né? Então, diferentes culturas ou diferentes momentos na história, né? Agora a gente já tem algo que atravessa, né? Ninguém escapa, né? Por exemplo, mas em diferentes momentos na história essa forma de organizar o conhecimento foi diferente. Né? E hoje nós temos, hoje não, já há um tempo, né? Desde o século XVIII, nós temos o método científico, né? Que se demonstra, né, o mais efetivo. Né? Não é nem invalidando a ciência e igualando a outras coisas, porque não é, né? Porque a ciência nos ajuda a tomar melhores decisões. Né? Ao mesmo tempo, não é dizer que a ciência exista enquanto um campo puro do conhecimento e desconectado da história. Porque um ponto importante é que a própria ciência, a forma como a gente constrói o conhecimento, também é uma prática social. Ou seja, né, é atravessado, né, pelas perspectivas que a gente tem nesse momento, né, pelos nossos valores, pelas nossas ideologias entendendo como aquilo que a gente opera, sem se dar conta. Não estou falando de ideologia partidária, né, porque ideologia não é aquilo que a gente se identifica. Né? Isso a gente fala comumente como se fosse, mas a ideologia é um conceito. É um conceito que quer dizer o quê? Né? Aquilo que a gente opera sem se dar conta. Que é o caldo, onde a gente está inserido. Né? E não nos damos conta. E não se dá conta. Quando eu falo ideologia, é disso que eu estou falando. Não estou falando daquilo que a gente concorda ou não concorda, não é isso. É aquilo que a gente faz sem se dar conta. Então, a ciência sendo uma prática social, portanto, está atravessada pela ideologia, pela história, pela cultura de uma época, e etc, etc. Né? Tanto é que, né, certos estudos a gente só consegue fazer hoje. Né? Por exemplo, agora, né, não agora, mas há algum tempo, né, marcadores sociais são inseridos dentro da pesquisa. Isso antigamente era excluído. Né? Por exemplo, pensar questões de gênero, de raça, né? e isso, se isso é ignorado na pesquisa, ela produz um resultado igual. Agora, Sim. o que a gente vai fazer com ele que ignora desigualdades, ignora os marcadores? Que também é um dado. Né? Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que se fazia pesquisa ignorando isso. Né? Ignorando as questões sociais que atravessam o próprio campo de pesquisa. Né? Mas na medida em que a gente reconhece isso, a gente consegue descobrir coisas novas. Né? A gente consegue refinar e tornar, inclusive, as pesquisas muito mais inclusivas. Porque uma coisa é o que a gente faz de pesquisa. Outra coisa é o que fazem com aquilo que a gente produziu. Pois é. Eu acho que essa é uma, digamos, é um ponto importante, né, que tu traz, até para a gente poder pensar sobre a psicanálise e a ciência, né? O quanto no campo da ciência, a psicanálise é do campo da ciência, ou o que é ciência, né? Hoje. Bom, a ciência é uma forma de sistematizar o conhecimento. Né? Em última instância, é isso que a gente vai chamar de ciência, uma forma de sistematizar que possui critérios. Né? Agora, não existe um único modelo de ciência. Por exemplo, quando a gente pega as ciências naturais, por exemplo, a biologia, né, ou a química, a física, tu tem uma forma de fazer ciência em que você mede coisas, compara coisas, infere, né, a partir daquilo que você consegue fazer um experimento e verificar se aquilo está correto ou não. Tu consegue fazer isso dentro de um laboratório, muitas vezes. Né? Você consegue pegar um reagente químico, aplicar em tal substância, na outra substância, numa neutra e comparar. Né? Bom, aquele reagente, né, indica isso, e se não reage, indica aquilo. Tem como fazer isso no laboratório. Agora, na psicologia, com pessoas, isso se complexifica muito mais. Ou até outras áreas do conhecimento, que também vai envolver um conhecimento sobre
o que é humano, né? As ciências sociais, por exemplo. Né? Se a gente pega esse modelo de ciência, das ciências naturais, a gente não consegue replicar nas ciências sociais. Tu tem uma outra forma de pensar a construção do conhecimento que não deixa de ter critérios, não deixa de ser rigorosa em alguma medida e não deixa de ser sistemática. Né? Então tu tem diferentes formas de pensar a construção do conhecimento e que é validado a partir de uma comunidade científica. Pois é, essa autorização, porque, por exemplo, nós assistimos há pouco tempo atrás, né, uma, digamos assim, uma sistematização, né, que dizia que, estou aqui nessa provocação, né, a Terra era plana, não é? Então, o quanto também essa autorização por um grupo de pessoas e de onde isso surge como possibilidade de avalizar algo, né? Para que isso serve? Essas coisas estão todas implicadas, né? Nisso que é um sistema científico, vamos dizer assim, porque parece que fica muito longe do que seria uma verdade já descoberta como algo que não tem como, né? A Terra não é plana. Mas isso surge no nosso cotidiano como uma possibilidade. E existem pessoas que provam isso, né? De algum lugar. Né? Elas não provam, né? Na verdade. A narrativa, não é? vai tornando isso uma questão. Né? E de que lugar? Porque então tinha um filósofo, tinha não sei o que estava dizendo que sim, né? Sim, as pessoas podem dizer coisas, né? As pessoas dizem coisas, mas como que tu evidencia isso? Eu acho que a gente volta para a questão da prestação de contas para a sociedade. Isso. Né? Porque toda vez que a gente faz uma pesquisa, que a gente faz a gente publica e mostra como foi que a gente fez aquele experimento, como é que foi que a gente pensou aquilo. Né? E isso é um método. O que valida se um estudo é científico ou não é uma coisa chamada método. Né? Que é a forma como você faz aquilo. Né? Agora, e aí tem uma distância muito grande. É claro que não é só uma comunidade que vai validar o que é científico e o que não é. Né? Não é apenas uma comunidade, mas é justamente você apresentar para pessoas que estão interessadas em saber o formato da Terra, por exemplo, né? E essas pessoas poderem questionar, né? A forma como você fez a tua proposição, enfim, né? E poder apontar as inconsistências disso. Né? Por exemplo, a própria psicanálise, né, já foi alvo de um questionamento a respeito disso. Continua, né? Muitas vezes. Volta e meia, volta essa questão. Né? Pois é, qual seria, né, por que um estatuto de ciência para a psicanálise? Por quê? De onde vem isso, né? Bom, isso vem da origem da psicanálise. Né? Isso vem ali da virada do século XIX para o XX. Né? Quando, acho que é de senso comum, né, que quem iniciou os estudos da psicanálise foi Freud, né, estudando um fenômeno social, que afetava coletivamente um conjunto de indivíduos, né, que formavam sintomas, faziam sintomas, né, da chamada histeria. Né. E a partir da sistematização de estudos de caso, né, ele propôs a teoria. Então, isso é uma questão importante do método científico, né, que não é criar a teoria e depois procurar evidências na realidade. Não é assim que se faz uma teoria científica. É a partir de experiências da realidade, né, sistematizar essas observações e então construir uma teoria a respeito disso. Essa é a grande, né? Porque quando é a metapsicologia do Freud, que até hoje então é o que se chama de ética, que é parar tudo e escutar, né? No caso da psicanálise, escutar o que ali está se colocando, né? Que é diferente de qualquer encaixe que se possa ter já construído, né?
Então, acho que isso é importante dizer de onde vem essa autorização, vem do método, né? Desse lugar de... Vem do método. E Freud, muito preocupado em trazer a psicanálise para as ciências naturais, por exemplo, né? Ele foi procurar nos neurônios, onde é que estava o inconsciente, onde é que estava, e obviamente não encontrou. Né? Hoje se entende que, por exemplo, o conceito de inconsciente é um conceito metafísico, é um conceito. Ele não existe fisicamente, ele existe nas relações. Né? E a psicologia, ela vai trabalhar com conceitos metafísicos. Não só a psicanálise, mas a psicologia como um todo, ela vai tratar de conceitos metafísicos que operam a partir de comportamentos do indivíduo ou das relações. Porque a gente não, até tem como mensurar certas coisas, né? Mas tem coisas que não são mensuráveis. Tem coisas que você pode construir uma escala para mensurar, mas você não está mensurando o conceito. Você está mensurando os efeitos do conceito. Né? São duas coisas diferentes. Né? E a psicanálise, bom, ela surge enquanto uma prática clínica. E é a prática clínica que produz a teoria. A partir da formulação da teoria. Né? Da psicanálise que, bom, é uma teoria sobre a clínica, né? Porque foi a partir da clínica que ela foi criada. Né? Mas a partir, né, desse start, muita coisa foi feita. Né? Teoria sobre o desenvolvimento humano, né? Teoria sobre as relações, teoria sobre a ideologia, teoria sobre política, teoria sobre as artes. Né? Muita coisa foi feita. E claro, né, recentemente, por exemplo, se reacendeu um debate que já é antigo, né, a respeito da impossibilidade de verificar conceitos da psicanálise. Por exemplo, né, apontando a falta de evidências extraclínicas. O que isso quer dizer? Que as evidências da psicanálise só se sustentariam no âmbito clínico. Então, a proposta que ela teria para um funcionamento geral de um indivíduo não se aplicaria. Né? Essa era a crítica, né, que foi feita no século passado por um filósofo chamado Greenbaum. Né? E que teve um diálogo muito interessante, né? E é esse um ponto interessante de apontar, que a própria crítica, aí que está a questão da ciência, né? Estar aberto à crítica, né? Possibilita o avanço. Porque um pesquisador chamado Howard Chevrin, dos Estados Unidos, que tinha um diálogo, né? Quando você vê os artigos, um cita o outro, né? Embora discordassem. Né? Chevrin conduz um estudo, uma série de estudos, para identificar evidências extraclínicas da psicanálise. Então, Chevrin conduz estudos, né, experimentais, em laboratório, com pessoas, para evidenciar o conceito de repressão, que é um conceito da psicanálise. E ele consegue, então, produzir um experimento que evidencia o conceito de repressão, ou seja, a primeira evidência extraclínica da psicanálise. Então, estar aberto à crítica, né, permite a gente avançar também. Sim, eu acho que essa é a questão, talvez, né, do que pode separar o conceito de ciência de algo que é alicerçado somente no ideológico. Porque quando tu fecha um conceito e tu diz não se discute mais, isso está muito mais ligado a um exercício de poder, muitas vezes. Enquanto que a ciência, ela estando aberta para voltar ao conceito e digamos, enriquecer aquilo, né? Aí eu acho que isso é uma coisa que nos diz sobre o que é ciência. Essa condição de perguntar-se, né? Que coloca então o pesquisador no campo da ciência e não algo, né, engessado e que serve somente para alguma coisa que, né, não fica muito nítido, que não seja então como viver melhor na Terra, por exemplo, né?
Eu acho de uma riqueza muito grande poder fazer essa discussão sobre o lugar da psicanálise na ciência, onde é que a ciência se encontra com a psicanálise, se situar, que é no campo do nascimento dela mesmo, né? É ali, e se não se faz desta forma, talvez nem seja a psicanálise, né? Se não se pode construir, se não se pode estar aberto ao que vem, também não é uma ética. Aí eu acho que é necessário fazer uma diferenciação entre psicanálise e psicanalistas. Né? Que uma coisa é o campo do conhecimento, outra coisa é, bom, o que pessoas fazem com isso. Sim. Né? Sim. E aí eu acho que, né, tem um ponto importante que é o que tem sustentado a psicanálise enquanto ciência são outras áreas do conhecimento. É a psicologia, é a letras, é as ciências sociais, Arte. é a epidemiologia, ou saúde coletiva, na verdade, né? Porque é nesse diálogo com outras né, áreas do conhecimento que é possível também alargar os conceitos, né? Inclusive fazer pesquisa. Sim, e aí eu cito Lacan, né, que faz uma releitura do Freud para dizer que não se pode se fechar em conceitos, né, e coisas que se sabe de um tempo atrás, mas se abrir para isso que é a linguagem, né, que perpassa todo o ser humano, e como é que a gente se relaciona dentro desta linguagem com os vários campos, seja o ideológico, seja o das nossas ambições no sentido de desejo mesmo. Então acho que nesse singular aí, me parece que sim, a psicanálise não tem como se dizer que não é uma ciência, porque ela justamente está em transformação e dialogando com essas áreas todas, né? E enriquecendo mutuamente, né? Por exemplo, as neurociências tem sido um campo de diálogo muito interessante, né? Tem um pesquisador brasileiro, neurocientista, que é o Siddhartha Ribeiro, né? Que tem escrito muito sobre isso, né? E fazendo esse diálogo, né? Mostrando que evidências atuais da neurociência corroboram, né, formulações psicanalíticas e o inverso, né, por exemplo. Mas aí cabe também da disponibilidade, né, dos pesquisadores, dos cientistas, dos psicanalistas, dos psicólogos, né, de todo mundo. Se dispõe. Georgios, foi uma alegria, um prazer imenso, né, a tua vinda ao podcast 1 a Mais. Sei que tu veio de Porto Alegre hoje de manhã para isso, né? Para a gente gravar o programa. E, bom, já está convidadíssimo, não é, para retorno. Vamos brindar aqui com o nosso cafezinho. Vadia, meu Deus. Vim, vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vim, vadia, meu Deus. Vim, vadia, meu Deus. Vim, vadia, meu Deus. Vim, vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.